chamado, é um escolhido. Você vai ser mais usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te notando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter
Boa noite a todos, graça e paz aos irmãos que estão aqui. Boa noite a todos que estão nas suas casas nos assistindo neste momento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, esteja em seu lar neste momento. Convido a todos, vamos estar orando para dar continuidade no nosso culto. Início nós já damos a partir do momento que nos dispusemos a estar aqui em comunhão com o Senhor neste momento. Oremos. Querido Deus eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui hoje, cultuando o Teu santo nome, Deus. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos nos achegar a Ti na oração, no louvor. Muito obrigada, Pai, por todos esses queridos que estão nas suas casas nos assistindo e aqueles que vão nos assistir mais tarde. Muito obrigada, Deus, porque sabemos que se chegamos até aqui é porque a Tua mão de poder está conosco em todo momento. Muito obrigada, Pai, porque mesmo vivendo um tempo difícil, o Teu amor, a Tua graça e a Tua fidelidade têm sido constantes em nossas vidas, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa se muitas vezes somos fracos, somos levados a olhar somente para as dificuldades e tirar os olhos do Senhor. Perdoa muitas vezes, ó Pai, que nós nos deixamos levar pelas dificuldades, nós nos deixamos abater, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus. Perdoa se muitas vezes nós não Te buscamos da forma que o Senhor merece, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos da Tua gloriosa presença em nossa vida todos os dias. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo onde estamos em isolamento em nossas casas, mas que nós não chamamos de isolamento, chamamos um tempo que o Senhor está nos dando para nos aproximar ainda mais dos nossos queridos, ó Pai. É o tempo de estarmos mais íntimos com a nossa família e íntimos assim com o Senhor também. É um tempo que o Senhor está nos mostrando que precisamos Te buscar, precisamos estar conectados contigo, Senhor. Nos desconectar do mundo e estar conectados contigo, estar dando atenção, amor para a nossa família, meu Deus. Muito obrigada, Pai, por todo o crescimento que tem derramado sobre cada um de nós. Muito obrigada pelo Teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, pela saúde que nós temos. Muito obrigada, Deus, pelo alimento de todos os dias. Muito obrigada por toda a providência que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Muito obrigada, Senhor, pelo trabalho que cada um tem, porque sabemos que o trabalho dignifica o ser humano e a providência do Senhor tem sido derramada sobre cada um. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre nosso coração hoje, no louvor, na abertura de culto, com a ministração do Teu servo, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco e que nós estejamos sensíveis para Te ouvir mais uma vez, ó Deus, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos agradecidos por este momento e confiantes na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O que eu quero compartilhar hoje é uma leitura que está no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 em diante. Que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Somente até aí. Estamos vivendo um tempo de incertezas, dúvidas, dificuldades e tempestades. Tem nos achegado todos os dias, tem chegado até a nossa porta, tem chegado até o nosso coração. Mas aí me veio, meditando nessa passagem, me veio uma pergunta: como eu tenho reagido a tudo isso? As dificuldades sempre vai existir, sempre vai chegar até mim. Mas o importante é como eu tenho reagido. O que tem saído da minha boca?
murmuração ou oração? O que eu tenho feito? Eu tenho buscado socorro em Jesus com fé? Ou eu tenho tentado resolver as dificuldades com a minha própria força? Nessa passagem, o Senhor Jesus estava dormindo no barco e os discípulos ficaram apavorados quando viram as ondas se levantando, a tempestade chegando, e gritaram por socorro: Senhor, nos ajude, nós vamos morrer. Eles foram tentados a olhar para a tempestade e não olhar para Jesus. E muitas vezes é o que acontece conosco. Nós somos tentados a olhar para a dificuldade e tirar os nossos olhos de Jesus. Tirar os nossos olhos daquele que tem poder para acalmar a tempestade. Jesus então pergunta para eles: por que são assim tão medrosos? Muitas vezes é o que acontece conosco. Diante de um fato, diante de uma dificuldade tão grande, por alguma vez, por algum motivo, a gente se deixa amedrontar. Mas Jesus pergunta para eles: como é pequena a fé que vocês têm? Que nós não sejamos tentados a nos diminuir a nossa fé nesse tempo. Estamos vivendo um tempo de incerteza, sim. Nós não sabemos o que virá pela frente, mas nós podemos confiar no Deus a quem nós servimos. O que nós temos para te dizer hoje, você que está nos assistindo hoje, se você ainda não convidou Jesus para estar no barco da tua vida, convide hoje, não perca tempo. Convide hoje Jesus para entrar no barco da sua vida e desfrute da presença gloriosa do Senhor, aquele que acalma o mar, que repreende o vento e as ondas, que vai repreender as tempestades, as dificuldades que estão se levantando diante de ti. Ele tem poder para isso. Nós não sabemos o que está se passando na sua vida pessoal, no seu particular. Nós não sabemos qual a dificuldade que você está vivendo hoje. Mas nós temos uma certeza no nosso coração: Jesus é maior do que todas as dificuldades. Maior é aquele Deus a quem nós servimos do que toda e qualquer dificuldade que se levante diante de nós. No Salmo 46, no versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Se apegue a essa palavra, que nós nos apeguemos a essa palavra, que é de Deus, e Deus não é homem para mentir, e a palavra dele não falha. Todas as promessas, os propósitos que ele tem para cada um de nós, para mim e para você que está nos assistindo, vão se cumprir, nada vai impedir. Clame pelo nome de Jesus, convide-o para estar no barco da tua vida, hoje e todos os dias, que ele tem poder para acalmar a tempestade que queira se levantar diante de ti. E assim você vai poder descansar nos braços do Pai e desfrutar da presença gloriosa do Senhor na tua vida. Amém? Amém. Continuemos louvando ao Senhor. Cada um de nós possa ouvir esse próximo louvor e, se você souber a letra dele, cante ele como uma oração em concordância com o que a irmã acabou de falar. Que o poder, que o teu poder, o poder de Deus, com a cura de Deus, nos faz de novo e que a paz de Deus reine em nós. Teu coração sai de
cantar este cântico como uma oração, dizendo para o Senhor que Ele nos lembre a todo instante das promessas que Ele tem para as nossas vidas, e a maior deles é que a graça dEle nos basta. Que nós possamos sempre reconhecer isso, independente das circunstâncias, independente dos momentos em que nós vivemos, que possamos sempre nos lembrar que a graça do Senhor nos basta. Corações humanos.
Senhor, maravilhoso Tu és, Pai. Como cantamos agora, o Senhor nos separou, Pai. Emociona muito, Pai, esse louvor, de nós estarmos aqui separados no Teu altar para Te louvar, Pai. Grandioso és Tu, Senhor. Somos pequenos diante de Ti, Senhor. Cremos e confiamos em Ti, Pai, na nossa pequenez. Mas temos um Deus grande que é o Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, Te damos graça, Pai, por esse momento de estar louvando ao Senhor. Um lugar maravilhoso é o Teu templo, Pai, a Tua casa. Deus, esteja nos dando a Tua graça, Pai. Nos cobrindo com o Teu poder, com os Teus cuidados, nos protegendo de tantas coisas que ouvimos, coisas que às vezes ficamos assim, pensando em tantas coisas que falam, tantas vidas que já foram. Deus, tenha misericórdia, Pai. Consola os corações entristecidos, Pai. Conforta aqueles que perderam familiares. Conforta, Deus, aqueles que estão com medo. Deus, nós cremos no Senhor, que é um Deus grande, Pai. A Tua fortaleza nos pertence, Pai. O Senhor é a rocha, é a nossa força. Deus, nos cuida, nos dando sempre a Tua força, Pai. Nos guiando, nos ensinando a cada momento, Pai. A sempre a Te buscar, a sempre a falar com o Senhor. Em nenhum momento podemos parar, em nenhum momento podemos dizer que não vamos aí falar com o Senhor. Mas tiremos o tempo sempre, Pai, de poder falar com o Senhor. Sempre de contar os Teus feitos, Pai. Sempre de Te agradecer, Senhor, por todos que estão em seus lares, Pai. Cuida de cada um, Pai, que nesse momento está Te ouvindo, Pai. E que a Tua palavra possa fazer diferença em cada vida que está ouvindo, Senhor. Deus, nessa noite, fala com cada um, Pai. E que cada um possa estar sensível para ouvir a Tua voz. E nessa palavra, nessa noite, que possa sim fazer a grande diferença na vida de muitos, Pai. Toma em Tuas mãos cada vida que está ouvindo, Pai, nessa noite, e sempre que possa Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos corações nesta noite, para louvor e glória do nosso Senhor Jesus. Que alegria, meus irmãos, poder louvar ao Senhor, poder cantar, poder expressar a nossa adoração ao Senhor. Eu não sei se você compreendeu nesta noite o que você já ouviu. Eu não sei como soou a palavra aí ao teu coração, os louvores. Mas, irmãos, Deus continua dizendo: venha. Ele continua dizendo: venha. Ele continua nos chamando para perto dele. A mensagem de Jesus Cristo, ela não mudou. Ela continua a mesma. Ela continua a mesma, nos convidando, nos chamando para mais perto dele. Nos continua levantando para que possamos, unidos a eles, combater o bom combate da fé. É o tempo que nós estamos vivendo. Deus nos chama para nos levantarmos, nos chama para dizer que existe um Deus, que existe um Senhor. Nós temos ouvido mensagens diariamente dos nossos governos, das nossas secretarias, nos chamando a caminhar com prudência, caminhar com cuidado, porque não é brincadeira esse vírus que tem se instalado sobre o mundo inteiro. Por outro lado, eu também te chamo você a andar com prudência, com cuidado com a sua vida espiritual. Hoje nós andamos de máscara, mas nós temos prestado atenção às máscaras que estão dentro de nós. Existem máscaras que precisam ser retiradas da nossa alma. Existem máscaras que precisam cair por terra da nossa vida.
E é justamente aí que Jesus continua nos chamando: venha. Eu quero meditar contigo nesta noite um texto bem conhecido mesmo. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1 até o versículo 6, aonde a palavra do Senhor diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Oramos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nos inclinamos, ó Pai, para a Tua palavra mais uma vez, Senhor Jesus. E aos pés da cruz nós queremos, ó Pai, depositar, ó Deus, a nossa confiança no Senhor. Queremos estar inclinados para Ti. O nosso coração deseja, ó Pai, estar aberto para o Senhor. Manifesta nessa noite a Tua graça, conforme nós cantamos aqui, ó Pai. A graça do Senhor derrame sobre os corações, sobre vidas. Que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai querido, abençoando, ó Pai, falando, ó Deus, aos ouvidos com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Mostrando as revelações do Senhor. Constrangendo, ó Pai, convencendo, ó Deus, em nome de Jesus. Carecemos, ó Pai, do Senhor em nossas vidas. Queremos, ó Deus, nesta noite, nos render ao Senhor. Queremos dizer, ó Pai querido, com nosso coração, com nossa alma aqui rendido, estamos perante a Tua palavra, que é viva e eficaz para nós, ó Pai. Fica conosco, Jesus. Tomai as nossas vidas, Jesus, para louvor da Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós olhamos aí a mensagem através do profeta Jeremias, quando o Senhor fala com ele. E o objetivo de Deus na mensagem dada a Jeremias é apontar o plano que Ele tem para as nossas vidas. Existe um plano e Deus aponta para esse plano. E o plano que não é nosso, o plano de Deus para as nossas vidas. O profeta Jeremias, que teve um longo e importante ministério profético em Israel, entre 625 a.C. e 586 a.C. Foi enviado por Deus à casa de um oleiro para receber ali um ensino prático, demonstrativo da palavra de Deus para ele. E essa forma de nos ensinar pode ser encontrada ao longo de toda a Escritura Sagrada. É uma prática de Jesus de ensinar. E há um exemplo de Jesus Cristo em Lucas capítulo 12, versículo 27, quando Ele nos chama a considerar ali os lírios do campo. E aprendermos a não andarmos dominados ou perturbados por preocupações. Ou seja, dizem o mundo está em crise. Tantas coisas que estão acontecendo. Mas nós olhamos o pássaro que canta toda manhã. Nós ouvimos o pássaro que canta todos os dias. E ele que voa de um lado para o outro e assim vice-versa.
Mas quando nós olhamos ainda aos campos, nós enxergamos as flores que estão vestidas de uma forma linda e maravilhosa. Acaso elas não estão sendo cuidadas pelo Senhor? Mesmo no tempo que nós estamos vivendo hoje, elas continuam sendo cuidadas por Deus. E neste caso, Deus conduz o profeta a este e se deixa instruir por um simples oleiro. Porque Deus leva ele ali para revelar as tuas verdades. Deus leva o profeta Jeremias para mostrar as tuas verdades ali naquele lugar. Talvez um lugar simples. Um trabalhador trabalhando com ferramentas simples. Mas ali Deus deixa uma mensagem ao profeta Jeremias. Ele aproximou-se e viu como era feito um vaso sobre a roda e como este vaso se estragou. E semelhantemente, o nosso Deus trabalha em nossas vidas como um artista, para moldar ou retirar tudo aquilo que não se parece com Cristo. Tirar tudo aquilo de nós que não se parece com Cristo Jesus. Nesse tempo onde nós estamos vivendo uma reclusão, vivendo a vida familiar, quando Deus nos coloca no joelho, quando Deus nos leva para a sua palavra, não tem como, meus irmãos, Deus sempre vai nos conduzir a tua palavra para arrancar algo que impede a nossa santidade, que impede a nossa proximidade. Egoísmo, impaciência, arrogância e coisas mais. Orgulho próprio, que muitas vezes se instala sobre a nossa vida, instala sobre nós. Quando nós lemos ali o salmista dizendo no versículo do capítulo 40, versículo 2 e 3, há um exemplo do salmista. Ele diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quando nós olhamos para esta palavra, não tem como nós ficarmos ali olhando para o salmista. Ah, mas era o salmista. Não, meus irmãos, sou eu e você. Somos nós. A palavra de Deus aponta para mim. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Versículo 2. O que mais o Senhor fez? O que mais o Senhor faz para nós? No versículo 3: pôs um novo cântico na minha boca. Pôs um novo cântico na minha boca. Cânticos de gratidões, cânticos de tantas coisas que o Senhor tem mostrado, que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado na minha vida, dentro de mim, onde homem nenhum vê. Mas Ele lá dentro, Ele realiza cura. Então esse cântico, ele brota no meu interior e sai sobre os meus lábios. De uma forma que eu testemunhe, de uma forma que eu canto para Ele, porque sei quem Ele é, sei o que Ele faz, sei o que Ele pode fazer na minha vida, na nossa vida. Grandioso Deus Ele é na nossa vida. Deus continua nos chamando à adoração. Deus não nos chamou nesse tempo que nós estamos vivendo de crises, nesse tempo de reclusão, de pandemia. Deus não nos chamou a dar 3, 4, 5 passos para trás. Pelo contrário, é nesse tempo que Deus vai trazer a minha memória. Deus vai trazer a minha memória, da onde eu te tirei, da onde eu te busquei, filho meu, aonde eu te alcancei. É nesse tempo. Tudo para que eu possa continuar a adorar ao Deus que é grandioso, que é poderoso. Ele me mostra o atoleiro de lama, aonde eu estava. E diz: filho meu, eu continuarei caminhando com você. Eu vou continuar minha caminhada ao teu lado, juntinho de você. E Ele continua fazendo isso ainda hoje.
E Ele continua desejoso ainda, querendo estender a mão para aqueles ainda que não se encontraram, que estão em busca. E essa é uma transformação de Deus. Então Ele coloca um cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Nós cantamos aqui, incrível graça de Deus sobre nossa vida. Muitos verão isso, o finalzinho do versículo 3. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então é o tempo da igreja se levantar. E eu estou falando da igreja vida, a igreja pessoa, a igreja que respira, a igreja que corre, que se cansa, a igreja. Muitos verão isso e temerão. Temerão a quem? Temerão ao Senhor? Temerão a Deus? Ao nosso Deus? Por quê? Pelo fato de que eu e você, nós podemos ter esse cântico na nossa boca, testemunhar do nosso Deus, declarar que Ele é grande, declarar que nós confiamos nele em todo e qualquer momento. Então essa história de Jeremias, ela traz para a gente 4 lições muito visíveis dentro desse texto. Porque quando Deus leva ele para dentro daquele lugar, daquele ambiente onde estava trabalhando ali um oleiro, um lugar simples, onde tinha barro, e ele ali todo sujo, aquele oleiro estava ali trabalhando naquele momento. Primeira lição nós aprendemos aí com o barro. O barro. E o que significa isso? Significa, na mensagem de Deus a Jeremias, o próprio povo de Israel, que foi tirado aonde? Da escravidão do Egito e levado a Canaã na época de Moisés, segundo Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. Ou seja, Deus tira aquele povo, o povo que estava vivendo a escravidão, e Deus então chama aquele povo, começa a caminhada e vai caminhando com eles, mostrando em todo o tempo que Ele era Deus, que estava no meio deles. E assim também nós fomos tirados da escravidão do pecado, tirados da escravidão do pecado, do mundo, do diabo, e transferidos para o reino da graça, para o Senhor nos moldar como seus vasos. Para o Senhor nos moldar como seus vasos. Então barro é o material de uso mais comum, e às vezes até considerado o que? Desprezível. Eu lembro uma vez que fiz um passeio na casa do meu avô no Paraguai, muitos anos atrás, era muito novo. E uma das brincadeiras nossas era brincar com barro na beira do riacho. E nós pegávamos o barro, amassava ele, passava no rosto, fazia bolinha. E a minha avó colocava depois querosene naquele barro, colocava para secar em cima da chapa. E segundo ela, naquele tempo, ela dizia que era para os vermes. E nós até comíamos uns pedacinhos. Mas é algo desprezível. Quantas vezes já nos sentimos assim, sem valor e sem méritos? Quantas vezes nos apegamos olhando para nós, para dentro de nós? E quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos nos sentir como esse barro aqui. Aquele barro, aquela terra molhada, amassada. Mas um artista, assim como Deus, sabe reconhecer aquele barro que poderá se transformar em obra de arte. E aí, sabe o que é isso? É que quando Deus olha para nós, nos acolhe, nos busca na lama, nos tira do lamaçal do pecado, transforma a nossa vida de dentro para fora. Então Ele diz para mim e para você: você é uma obra de arte. Irmão, você é uma obra de arte nas mãos do grande artista. Nas mãos do grande artista.
Mas o barro fala também de nossa fragilidade. Fala de sermos maleáveis nas mãos de Deus. Somos frágeis. É possível olhar para nós, buscar compreender a gente, olhar e entendermos que nós somos frágeis. Temos as nossas fragilidades. Então, se compreendemos que Deus quer nos moldar, como o oleiro molda o barro, devemos nos entregar a Ele e nunca nos exaltarmos ou nos vangloriarmos nisto. Porque nós reconhecemos a nossa fragilidade no Senhor. E isso tem uma relevância. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E o vaso de barro, no qual a palavra do Senhor está dizendo, é o vaso de barro, eu e você. Somos nós, vaso de barro, transformados pelo Senhor. Mas tudo para mostrar o poder e a glória que vem de Deus, que vem do Senhor. Aí em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Uma pergunta importante na Escritura Sagrada. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? A gente sem Deus acha que a gente é melhor do que os outros. Mas quando a gente está em Deus, Deus nos leva a vivermos vidas diferentes, porque ela é transformada pelo Senhor, ela é moldada por Deus, e essa moldagem de Deus na nossa vida nos faz ser humanos melhores, humildes, uma vida entregue no altar do Senhor, moldada por Deus, dependente de Deus. Chora e glorifica ao Senhor ao mesmo tempo, sente dor e glorifica a Deus em todo momento, porque ele foi transformado pelo Senhor. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E ele continua, apóstolo Paulo: o que você tem que não tenha recebido? Outra pergunta também que nos faz pensar: o que eu tenho que eu não tenha recebido? Estou onde estou por causa do Senhor. Faço o que faço porque por causa do Senhor. E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Deus trabalha na nossa vida de tal maneira que cai por terra muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas ficam para trás. Porque eu dependo do Senhor, porque nós dependemos de Deus, e Deus nos chama para essa dependência dEle. Deus nos chama para essa dependência. Milagres de Deus que acontecem em nossas vidas, poder de Deus que se manifesta no nosso viver diário, nos eleva como salmista. Temos um cântico em nossos lábios, porque o Senhor colocou um cântico em meu lábio. Porque o Senhor colocou um cântico novo nos nossos lábios. Quando nós olhamos tudo o que acontece no dia a dia, temos um cântico a cantar. Temos um cântico a cantar. Segundo é a roda. É a ferramenta sobre a qual o vaso é moldado, a roda. Porém, nem todo barro é moldável. Pergunta: será que por vezes não somos rebeldes como Israel? E por isso falhamos como vasos? Será que recuamos quando as mãos do soberano oleiro tocam em nós e nos amassam com força para nos moldar?
Me lembro, certa feita, estava inserido na igreja, trabalhando muito na igreja, mas eu estava passando pelo vale da sombra da morte. E um dia eu fui para o meu quarto, entrei no quarto e disse para Deus: Deus, o Senhor pode me levar, pode tirar a minha vida, pode me conduzir ao céu. Eu já fui alcançado pelo Senhor. Pensamento hipócrita. Eu não estava olhando em volta de mim, eu não estava olhando aquilo que estava em volta. Eu estava olhando para mim mesmo, olhando para aquilo que eu estava vivendo. Então me apeguei dizendo ao Senhor: Senhor, pode me levar, Senhor. O Senhor muitas vezes vai amassar o barro. E quando eu falo aqui o barro, o Senhor vai muitas vezes amassar as nossas vidas, porque Ele quer nos moldar, porque Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Há uma moldagem de Deus nas nossas vidas, porque Ele quer nos conduzir a um padrão, e um padrão não é meu, porque o padrão nosso é muito pequeno, mas o padrão de Deus é imenso. Então Ele vai pegar esse barro, e Ele vai ser o oleiro, e Ele vai ser o oleiro, moldando esse barro. Quando nós lemos ali em Isaías, capítulo 45, versículo 9, olha o que Isaías diz: ai daquele que contende com seu Criador, ai daquele que luta com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Será que o barro pode questionar o oleiro? Era o que a palavra de Deus está dizendo. É o que a palavra de Deus diz: contender com o Senhor, contender com o Criador. Ai daquele que contende com o Criador. Ainda em mais um texto de Romanos, capítulo 9, versículo 19 ao 21. Mas alguns de vocês me dirão: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Não é o objetivo do oleiro. O objetivo do oleiro é fazer vasos de honra e não de desonra. O objetivo de Deus trabalhar na nossa vida é fazer com que cada um de nós sejamos vasos de honra. Barro bruto, desprezível, mas que nas mãos de Deus torna um vaso nobre. Um vaso nobre. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, meus irmãos. Quais seriam então as ferramentas de Deus para nos moldar? Precisamos entender que às vezes Deus usa ferramentas que são um pouco convencional. 2 Coríntios 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Apóstolo Paulo falando de uma experiência que ele teve com o Senhor. Uma experiência extraordinária. Mas foi dado um espinho na sua carne para que ele não se exaltasse. Apóstolo Paulo até vai orar: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele vai orar e Deus vai dar uma resposta para ele: a minha graça te basta. Muitas vezes oramos e algumas coisas não acontecem, mas a graça de Deus está sendo manifestada na nossa vida. Ela está sendo chuveirada na nossa vida. A graça do Senhor. O apóstolo Paulo entendeu que esse espinho na sua carne foi colocado para que ele não se exaltasse além.
um espinho na carne, ou seja, dificuldades pessoais, que faz o nosso garrão arder, queimar, doer, muitas vezes. Quando nós olhamos o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 a 11, nós vemos ali Abacuque se queixando. Há várias queixas de Abacuque. Ah, Senhor, até quando vou ver a injustiça? Até quando vou ver a malícia, a violência, Senhor? Abacuque está se queixando. E uma resposta veio. A resposta veio como? Que Deus iria levantar o exército da Babilônia. Um exército terrível, que iria tratar o povo de Israel. Então nós identificamos diferentes maneiras de Deus nos moldar à sua vontade. Abacuque fala de um exército inimigo, alguma derrota em nossa vida que nos humilha, machuca. Quantas coisas nós já vivemos com o Senhor. Quantas vezes Deus é capaz de dobrar os nossos joelhos sem que ninguém esteja próximo de nós. Quantas vezes Ele foi capaz de fazer com que a nossa boca vá para o pó. Encostamos nosso rosto no piso. E ali Deus ministra nosso coração diante da dor, diante da dificuldade, diante de uma problemática. E ali o Senhor me enche novamente. Ali o Senhor me molda novamente. E nós passamos então a viver cheios do Senhor, sabendo lidar com essas situações. E foi naquela época que eu clamei ao Senhor e vi Deus agindo poderosamente na minha vida. Quando Deus confirmou que Ele daria a minha casa, que Ele mudaria a história do meu lar, da minha família. E Deus mudou. E Deus mudou. Coisas que eu não pude fazer. Coisas que eu não pude fazer, Deus fez. Deus realizou dentro do meu lar, da minha família, da minha casa. Conversões, lágrimas, sorrisos, alegrias extremas. Houve um dia que, no meio de toda essa luta que eu estava vivendo, eu conto esse testemunho para você, para a gente compreender um pouquinho. A luta estava acontecendo, a dificuldade pessoal estava acontecendo ali no ambiente, no meu contexto, e do nada eu me levantei e disse assim: olha, eu estou sentindo uma alegria no meu coração de tal maneira que a minha vontade é de sair agora, abrir esse portão de casa e começar a correr por essa rua e dizer: eu estou alegre, feliz, eu estou feliz. E foi essa uma vontade que veio de dentro de mim, que veio rasgando dentro de mim. Quando meus olhares queriam voltar para olhar para aquela dificuldade que eu estava vivendo, o Espírito Santo então disse assim: a alegria é muito maior. E é isso que o Senhor faz com as nossas vidas. É isso que Deus faz com o nosso viver. Terceira lição, nós aprendemos aqui com o oleiro. Na palavra dada a Jeremias, o Senhor se compara ao oleiro. E se Ele é o oleiro, será que imaginaríamos que o Senhor não conseguiria terminar e de forma excelente a sua obra? Deus mantém o seu propósito. Deus mantém o seu propósito. Ele vai terminar a obra que Ele começa. A obra que Ele inicia na nossa vida, que Ele iniciou na sua vida, Ele iniciou na sua casa, no meio da sua família. Deus vai concluir, meus amados. Deus vai concluir. Meus irmãos, existem as melhores possibilidades para que nos tornemos vasos de bênção, úteis para Ele. Lá em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, diz que devemos descansar no fato de que se Ele começou uma boa obra em nós,
com certeza Ele há de completá-la. Com certeza Ele há de completá-la. E esse trabalho de Deus é todo dia. O trabalho de Deus é em todo tempo, em todo momento, meus irmãos. Em todo momento, independente do lugar que eu esteja. Em todo momento Deus está trabalhando na nossa vida. Quais são as intenções do nosso maravilhoso oleiro? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, a palavra do Senhor também diz que Paulo afirma que seu plano é fazer-nos vasos para a honra. O plano de Deus é fazer de nós, o plano de Deus é fazer de mim e de você vasos de honra. Ele vai encerrar ali no finalzinho, quase do versículo 21, que o desejo e o plano do Senhor é de nos fazer vasos, e vasos de honra. Quer ver mais um texto? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus nos revela que seus planos para nós são planos de paz e não de mal. Planos de paz e não de mal. Ele só quer o nosso maior bem, porque tudo que Ele planeja e realiza é movido por seu amor. Ou seja, Deus planejou um plano para a sua vida. Deus planejou um plano para a sua família. Deus planejou um plano para a sua casa. Deus planejou. E esse plano, querido, é sempre movido pelo grandioso amor de Deus. Grandioso amor de Deus. A última lição é o vaso, que simboliza o plano de Deus para a nossa vida. E o alvo dele é nos moldar em caráter, atitude e até pensarmos iguais ao seu Filho Jesus Cristo. Porque faz parte da moldagem de Deus. Ele molda o nosso caráter. Talvez seja mais dura moldagem de Deus, moldar o caráter. Porque o caráter, você pode estar no lugar sozinho, mas você não despreza o teu caráter. Porque Deus já trabalhou na sua vida. Então Ele molda o nosso caráter, Ele molda as nossas atitudes. A minha atitude para com meus amigos, para com meus colegas, minha atitude para com minha esposa, para com meus filhos e vice-versa. Deus molda a nossa vida. E o modelo é Jesus Cristo. Mas o que a história fala é que aquele vaso que o oleiro trabalhava acabou e estragou-se nas mãos do oleiro. Aquele vaso quebrou, caiu e se quebrou. Então assim Israel foi afastado de Deus vivo, em virtude da sua incredulidade, segundo Hebreus capítulo 3, versículo 12, que diz o quê? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. É o que diz a palavra do Senhor. Um tempo de vigilância, de vigiarmos, estar atentos, porque Deus não cessa a sua moldagem. Deus continua mudando. Entenda uma coisa, que esse tempo que nós estamos vivendo, ao olhar para o lado, ouvimos falar de pandemia, ao olhar para outros, vimos falar de alguém que morreu, mas nós nos encontramos reclusos em nossa casa. É porque Deus está moldando a nossa vida também. Deus está trabalhando em nós, na nossa vida. Você ou eu somos como o povo de Israel? Imagina o que nós poderíamos ser se tão somente permitíssemos que Ele nos moldasse. Na mensagem ao profeta Jeremias, Deus fala que tomaria Israel mais uma vez sobre a roda para fazer dele um povo de bênção conforme a sua promessa. E isso significa que em alguns momentos eu e você vai ser colocado sobre a roda do oleiro para ser amassado um pouquinho,
para ser moldado um pouco. E glória a Deus por isso, queridos irmãos. Glória a Deus, porque Deus está ali. Deus está cuidando da minha vida. Deus está trabalhando na minha vida. Hoje Ele deseja fazer o mesmo conosco. Mesmo que já tenhamos resistido ao seu tratamento, permita hoje que Deus faça o mesmo com a sua vida. Ele pode começar agora mesmo esse trabalho, se tão somente não corrermos ou fugirmos para longe dele. Não corra, não fuja do plano do Senhor. Deixe o oleiro te abraçar. Deixa Ele pegar você no colo e colocar sobre a roda e moldar a sua vida, não segundo o que você deseja, mas segundo o que Deus deseja para a sua vida. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Deus nos molda. Glória a Deus, porque Deus trabalha nas nossas vidas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Uma palavra bem conhecida. Submeta-se, curva-se, humilhe-se debaixo de sua potente mão, para que a seu tempo vos exalte. O lugar de nós estarmos bem é quando nós estamos aos pés da cruz. É quando nós nos submetemos. É quando nós olhamos para esta palavra chamada Escritura Sagrada, e ela fala conosco. E as nossas lágrimas jorram pelo nosso rosto, porque ela ministrou ao meu coração. Porque ela foi capaz de adentrar dentro de mim e falar lá dentro do meu coração. E falar comigo. Sabe por que acontece? Porque eu me submeti a ela. Porque eu submeti a cruz de Cristo. Eu me curvei. Eu me humilhei. Se humilhar para Ele. Se humilhar debaixo de uma mão poderosa que é a mão do Senhor. Então Ele vai pegar e vai levantar o teu filho. Eu vou te levantar, filho, porque é a promessa dele para nós. É a promessa de Deus para nós. Nos levantar. Eu quero concluir com você nessa noite dizendo que o oleiro tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Nos moldar segundo o modelo de Jesus. O trabalho é dele, mas precisamos desejar e permitir que Ele faça o que é melhor para as nossas vidas, sob o ponto de vista do oleiro. Nós precisamos desejar isso em nosso coração. Ah, Deus, eu desejo, Senhor. Ah, Senhor, eu desejo, Deus. Eu nunca tive um desejo como eu estou nesse tempo. Eu não sei se o Senhor vai permitir que nós estejamos tão logo. Mas sabe aquele momento que você tira em vigília, que você vai para um lugar e que você se derrama diante de Deus? Que você está ali unidos, vivendo ao mesmo tempo a união, mas ao mesmo tempo estão todos dispostos a viver este momento, de se colocar diante de Deus, de se permitir o Senhor sondar o coração de uma forma muito completa. São desejos que o Senhor vem colocando no nosso coração. São desejos que nós não aguentamos ficar de pé. Porque Ele continua chamando: venha, filho meu. Venha. E esse venha de Jesus é para esta aproximação de uma moldagem dele para nós. Venha. Venha junto a Ele. Permita Ele moldar. Permita Ele ser o seu oleiro. Permita Ele ser o oleiro na sua vida. Olha para você como esse barro frágil, cheio de fragilidade. Olha para Ele como esse barro que está precisando ser moldado. Porque talvez já trincou. Porque talvez um pedacinho já caiu. E o oleiro vai pegar esse caco de barro e vai moldar novamente. E vai fazer de você um vaso de honra. Um vaso de honra. Podemos ter certeza de que aquele que começou uma boa obra em nós vai completá-la
até o dia de Jesus Cristo, segundo Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quero encerrar esta noite, além de orar contigo, mas deixar duas perguntas aqui. Você tem permitido que Deus molde a sua vida? Como você tem reagido ao trabalhar de Deus em você? Como você tem reagido ao trabalhar de Deus em você? Eu quero orar essa noite. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santíssimo Deus, nós mais uma vez nos inclinamos, Pai, para a Tua palavra, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és aquele que nos sonda e nos conhece, Senhor. Nesta noite, Pai, quero voltar aos nossos lares, na certeza, Pai querido, que o Senhor continua moldando a minha vida e a nossa vida. Tome a Tua igreja, Senhor, que se levanta nesse tempo, ó Pai querido, para dizer que existe um Deus Todo-Poderoso. Estamos sendo moldados um pouco mais. Mas enquanto vamos sendo moldados, Senhor Jesus, nós queremos gritar, Senhor Jesus. Queremos gritar para Ti e sobre Ti, Jesus. Queremos dizer que o Senhor salva. Queremos dizer que o Senhor transforma. Obrigado, Jesus, por moldar esse barro que somos nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor nos encontrou no lamaçal. O Senhor nos estendeu a sua mão e nos tirou, ó Deus, do lugar que estávamos, um lugar de pecado, e nos trouxe para a maravilhosa luz. Por isso nosso coração, Seu Deus, se encontra cheio de gratidão. Que o Senhor continue derramando graça sobre nossas vidas, derramando misericórdia, Senhor Deus, sobre nosso viver diário. Eleve os nossos olhos, Pai, a enxergar, ó Deus, a graça ao nosso redor. E enxergando a graça do Senhor, nós possamos, Pai, com Teu poder, ó Deus, e com a Tua unção, cantar um cântico novo para o Senhor. Venha sobre nós, ó Deus. Continue, ó Deus, falando ao nosso coração, Jesus. E que nós possamos se dar para Ti, ó Pai, em permissão, para que o Senhor continue moldando, ó Deus, esse barro no qual somos nós, ó Deus. Se porventura, ó Pai, Senhor, nessa noite, encontrar, ó Deus, um vaso que se encontra quebrado, trincado, sem perspectiva, desanimado, que o Senhor, Pai querido, fale, Pai, ao teu coração, Jesus. Revele a Tua verdade. E que essas pessoas, ó Pai, que assim se encontram, possam mais uma vez poder dizer: eis-me aqui, Jesus, careço de Ti, preciso de Ti. Que possam ouvir a Tua voz, que possam ouvir o Teu chamado mais uma vez. Que essas pessoas, ó Pai querido, que muitas vezes, ó Pai, estão vivendo a solidão, sem uma visão, vida vazia, possam olhar para Ti e entender que há um oleiro que está disposto a tomar o barro nas Tuas mãos, colocar sobre as rodas e moldar ainda mais as vossas vidas. Ó Deus amado, tomai a obra missionária no nosso Brasil nesse tempo. Traz um despertamento, Jesus, aos corações, à alma. Despertas aqueles, ó Pai, que estão no sono profundo, ó Deus. Já não leem mais a Tua palavra. Já não oram mais. Já não ouvem mais a Tua voz.
Jesus vai de encontro aos lares, Pai. Nesta noite vai aos lares, ó Pai. Encontre as casas, meu Jesus. E traz um despertamento à mente e ao coração. Quebra, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a artimanha de Satanás. Quebre, Senhor, em nome de Jesus. E transforma, Deus, vidas em vasos para a honra. Vasos novos, em nome de Jesus. E encha, Pai querido, esses vasos. Encha, Pai, com as tuas verdades. Encha com o teu evangelho. Para que assim como o salmista, esses vasos de honra possam testemunhar, possam declarar que o Senhor vive, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito conduza teus filhos nesta semana, debaixo da tua potente mão, e que possam viver para louvor da sua glória e da glória do Senhor acima de tudo. Com a tua misericórdia e graça, nós dispersamos nesta noite, na certeza de que o Senhor irá conosco. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe irmãos, Deus abençoe você que permaneceu aí até o final. E se porventura você não ficou até o final, querido, assista esse áudio e que Deus possa falar ao teu coração em nome de Jesus. Amém.